Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá, e neste vídeo quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive neste ano de 2024. E antes de eu começar o meu relato, eu quero falar para todos os meus ouvintes que esses vídeos que eu posto aqui não é com intenção nenhuma de levar nenhum tipo de religião para as pessoas, e sim de deixar o meu relato aqui das experiências que eu tenho tido ao longo desses anos, ao longo desse tempo que Deus tem me dado, tem me concedido, né, para eu estar relatando aqui para todos que quiserem e gostarem e puderem ouvir. Até porque anos atrás, né, a voz que sempre me acompanha, né, nessas experiências, ela me disse, né, que era para mim gravar todas as experiências. Só que na época que essa voz falou isso comigo, eu não tinha nem noção por onde começar, o que fazer, o que falar. Por quê? Porque eu não tinha coragem para falar nem para as pessoas que estavam mais próximas de mim, né? E hoje eu vejo, né, que tem muitas pessoas, né, que tiveram essas experiências e que têm ainda essas experiências e têm coragem de relatar, né? Relatam em outros canais, né, famosos, né? Então, eu não sabia o que fazer, como começar, mas depois que eu passei a ver e a ouvir vários relatos de várias pessoas, né? Eu criei coragem, né? Meu filho criou esse canal para mim, e aí eu comecei, né, a relatar aqui, a deixar os vídeos dos relatos das experiências que eu tenho tido durante todo esse tempo, né? São muitas que eu tenho, que eu não postei aqui ainda, que eu não gravei, mas eu tenho todas anotadas, todas eu tenho anotadas aqui. Então é uma coisa que eu nem imaginava de estar fazendo, igual estou fazendo aqui hoje, mas o meu intuito de deixar esses vídeos aqui é porque eu quero, e vou pedir para vocês que estão me ouvindo, para deixar os seus comentários aí, suas opiniões, né? Até você mesmo que já passou por essas experiências, que estão vendo o meu vídeo, deixa suas opiniões aqui para mim, deixa seus comentários, porque é uma coisa que não tem como você chegar em uma conclusão X, né? É óbvio que existe uma vida depois dessa vida. É óbvio que por tudo que eu já passei, todas as experiências que eu já passei, que várias já passaram, e que entende o que eu estou falando, que é muito difícil até para falar, é complicado para falar. Eu vou começar a relatar aqui, mas para mim é difícil relatar isso, porque a gente precisa ficar escolhendo as palavras para colocar pelo menos alguma palavra que se encaixa naquilo que a gente vê, naquilo que a gente passa, que não é coisa humana daqui dessa terra. São coisas bem sobrenatural, vamos dizer assim. Uma coisa que não dá para você palpar, é uma coisa que é passado para você, que é complicado para falar, né? É complicado para falar, mas Deus dá graça para gente, né? Para a gente estar relatando, porque aquela voz me falou para eu gravar e hoje eu estou aqui obedecendo aquela voz. Graças a Deus. Então, mais uma vez, a minha intenção aqui não é de levar religião para ninguém, tá? Sim, os meus relatos que eu tenho tido nessas experiências ao longo desses anos. Respeito todas as religiões, né?
É muito importante a gente respeitar todas as religiões. E eu respeito todas as religiões, né? Tenho a minha, sou cristã, pela graça de Deus, mas não tenho intenção nenhuma de levar a minha religião para ninguém, né? Aí vai de cada um, da fé de cada um, do momento de cada um, né? E da situação de cada um. Cada um tem uma vivência aqui, cada um tem um propósito aqui, cada um de nós temos um propósito nessa terra. Não estamos aqui à toa, não estamos aqui fazendo hora extra e nem fazendo hora, né? E não estamos aqui para brincar também. Estamos aqui num propósito que fomos colocados aqui. E eu peço a Deus para me dar forças para que eu consiga cumprir a minha missão aqui que me foi dada, ou seja lá que eu escolhi, né? Não sei que proposta que foi feita, mas eu quero concluir o que eu vim fazer aqui. E peço a Deus que me dê forças para eu chegar nesse nível de conclusão. Em nome de Jesus. Bem, essa experiência aconteceu no dia 9 de janeiro de 2024, né? Exatamente no dia 9 desse mês, né? Estamos em janeiro ainda. Hoje são 10. Foi ontem. De ontem para hoje. Bem fresquinha. Apesar que eu tive várias experiências no mês de dezembro do ano passado agora, mas aquela voz, aquele ser, aquele anjo que me acompanha, me mandou, me ordenou para que eu relatasse essa experiência agora primeiro, né? Neste ano. Então, melhor obedecer, né? Quero lembrar para vocês que essa experiência começou, né, nessa data que eu falei, e eu já estava fora do meu corpo. Eu não me vi saindo do meu corpo, mas eu já sabia que eu estava fora do meu corpo, porque é diferente, não é como um sonho. Essas experiências que a gente tem não é igual um sonho que a gente tem. É bem diferente de um sonho. Ela tem um princípio, ela tem um acontecimento que não encaixa em sonho. Para falar, foi um sonho, foi muito real. Nessa experiência eu já estava em um lugar fora do meu corpo. Eu sabia que eu estava fora do meu corpo porque eu já estava flutuando. Eu estava flutuando no ar. E eu estava assistindo um acontecimento neste lugar. Um lugar remoto, bem remoto, um lugar, parecia tudo muito antigo. As casas eram bem simples, de madeira, algumas casas eram de madeira, algumas outras não, mas era tudo muito simples, né? Então, estava eu fora do meu corpo, naquela dimensão, vamos dizer assim, naquele local. Parecia um vilarejo. Eu estava ali, flutuando no ar, mas eu estava me assistindo de fora. Porque ao mesmo tempo que eu estava flutuando no ar, eu estava naquele local, junto com 3 amigos meus, homens. Só que o mais interessante nisso tudo é que eu não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui neste vídeo, essa figura feminina. Eu era um homem naquela experiência. Eu estava ali, flutuando no ar, estava me vendo, mas não com essa forma aqui, feminina, uma forma masculina. Então eu era um homem negro, robusto, aparentava ter de 28 para 30 anos no máximo.
com traços bem definidos, lábios grossos, traços bem definidos, mas eu era um homem. E eu estava ali, juntamente com aqueles 3 amigos meus. E nisso, aparece 2 homens que eu não conhecia. Eu não conhecia essas 2 pessoas, que eram figuras masculinas, mas eu sabia que eu tinha feito algo que um daqueles 2, aquele homem, eu tinha feito algo que não era legal, eu tinha feito algo que prejudicou essa pessoa, este homem. Eu tinha feito algo que prejudicou ele e que ele não gostou da situação e estava atrás de mim para me matar. E ele estava armado. E ele estava me perseguindo para matar. E nisso, quando ele me viu ali, que eu vi ele naquela situação, eu comecei a correr. E no momento que eu comecei a correr, eu já não estava mais flutuando no ar, me assistindo. Eu já me sentia naquele corpo de homem. Eu era ele. E eu corria. E aquele homem corria atrás de mim, juntamente com o colega dele, e os meus amigos correram também junto comigo. Na minha mente, eu já sabia que aquele homem queria me matar e que se ele pegasse também um daqueles amigos meus, ele ia matar eles também. O que ele visse na frente, que ele conseguisse alcançar, ele mataria. Então, assim, a ira dele mais era comigo, porque eu tinha feito algo com ele que ele não agradou e que ele estava me perseguindo para matar. Só que eu estava junto com esses 3 amigos meus e a gente começou a correr e ele começou a correr também atrás de mim, juntamente com o colega dele. E nisso, eu e meus 3 amigos estavam a uma distância dele, uma distância boa dele, mas na minha mente eu já sabia que ele estava atrás de mim, estava me caçando e mentalmente ele sabia onde eu estava. Muito estranho, muito engraçado. Mentalmente eu já sabia a distância que ele estava de mim, mas estava me perseguindo, e mentalmente eu já sabia que ele também já sabia mentalmente aonde que eu estava e que ele estava atrás de mim. E a gente chegou em um determinado local que tinha a casa de um desses amigos meus. Aí a gente entrou nessa casa de um desses amigos meus, uma casa bem simples, de madeira e 4x4 no máximo o tamanho daquele cômodo. Era uma casa, era um cômodo só de madeira, mais ou menos 4x4 o tamanho, com poucos móveis, tudo muito simples. E nisso eu já sabia que ele ia nos alcançar dentro de pouco tempo, né? E tinha um buraco na parede. Eu passei por aquele buraco, saí para fora e comecei a correr. E os 3 amigos meus ficaram na casa, né? E aquele homem já estava alcançando aquela casa e entrou naquela casa. E 2 dos meus amigos conseguiram sair também por aquele buraco na parede, só que um deles não conseguiu sair a tempo, porque aquele homem armado chegou e matou ele, atirou nele. Então ele matou um dos meus amigos. E 2 deles conseguiram escapar por aquele buraco que eu passei, né? E eles me alcançaram também, né? Os meus colegas também me alcançaram e a gente começou a correr. E ele atrás da gente, só que ele estava uma distância bem mais longe, né, da gente. E eu cheguei em um outro local, em um outro vilarejo que tinha paredes
tinham casas assim, pedaços de casas, né? Porque as casas que estavam naquele local estavam todas destruídas. Parecia um local de guerra ali. Parecia que as pessoas trocavam tiro ali naquele local. Parecia um local de guerra. E aquelas casas estavam todas quebradas, só tinha pedaços de paredes ali, e eu escondi em um daqueles pedaços de parede daquelas casas que estavam todas quebradas, danificadas. Parecia que tinha muita guerra naquele local, naquele lugar. E nisso, os meus 2 colegas correndo também me alcançou e ficou atrás dessa parede juntamente comigo. E eu já sentia mentalmente que aquele homem estava quase nos alcançando. E ele ficou em uma distância, também escondendo em um outro local, numa outra parede. E ele atirava em nossa direção. E nisso, eu já sabia que dentro daquela parede eu tinha escondido um fuzil. Eu sabia que era um fuzil na minha mente. Eu sabia que era um fuzil e eu tinha escondido aquela arma ali em uma outra guerra que eu tinha tido com outras pessoas. Então, parecia que eu não era uma pessoa fácil ali naquele lugar, pelo jeito. Mas eu conhecia aquele local, aquele lugar, como se fosse a palma da minha mão. Então, e nisso eu abri a parede, eu já sabia até como que abria, parecia esconderijo de armas que eu colocava ali, só que ali só tinha um fuzil. E nisso eu abri aquela parede, peguei aquele fuzil e eu tentando destravar para atirar, né, trocar tiro com ele, eu não estava conseguindo destravar o fuzil para atirar, porque eu estava com a minha mão machucada, meu braço estava machucado. Naquela correria toda, né? Eu tentando me esquivar, eu tinha machucado meu braço, eu não estava conseguindo destravar, e um daqueles amigos meus, aqueles 2, né, que restaram, porque ele tinha conseguido matar lá dentro daquela casa, aí ele destravou para mim e eu atirei sem rumo, atirei em direção dos tiros que aquele cara estava atirando em minha direção, né? E eu atirei pro lado também que estava vindo aqueles tiros, atirei com aquela arma, com aquele fuzil, e nisso parecia que só tinha uma munição naquele fuzil, sei lá, eu deixei ele no chão e comecei a correr. E meus amigos tentando correr também, só que ele atirou nos meus 2 amigos nessa fuga de agora que a gente começou a tentar se esquivar dele. Ele atirou nesses 2 amigos meus e matou esses 2 amigos meus nessa tentativa de fuga que a gente teve dessa vez. Não foi com muito sucesso, né, pela morte desses 2 amigos meus. Eu sentia que ele era meus 2 amigos, que eram meus amigos. E aí eu comecei a correr. E no momento que eu comecei a correr, tinha uma mata. E aquela mata parecia que eu conhecia também, como se fosse a palma das minhas mãos. Aquela mata. Eu comecei a entrar para aquela mata dentro. E nessa mata tinha uma trilha. E nessa trilha dessa mata tinha várias armadilhas. Era uma rota de fuga. Aquele caminho, aquela estrada ali, era uma estrada, uma rota. Era uma rota de fuga. E essa rota de fuga eu conhecia ela muito bem. Era devasto, muito grande aquela trilha que eu estava correndo. Eu estava correndo muito, muito mesmo. E nessa trilha tinha muitas armadilhas que eu tinha colocado. Na minha mente eu já sabia que eu tinha colocado aquelas armadilhas naquela trilha. E eu corria naquela trilha, corria muito. Corria sem parar. E por cada
por cada armadilha que eu passava, eu sabia como me esquivar de cada armadilha. É muito assim, eu fiquei assim impressionada de estar ali naquele corpo masculino correndo, e eu estava vivendo aquilo ali tudo, só que eu conhecia aquele local como se fosse a palma das minhas mãos, e eu conhecia aquela mata toda, e eu conhecia aquela trilha, na minha mente eu sabia que foi eu que fiz aquela trilha, fui eu que tinha feito aquela trilha, fui eu que tinha colocado aquelas armadilhas em cada local ali naquela trilha. Por cada rota que eu passava naquela trilha, tinha uma armadilha no chão, que eu sabia que eu não podia pisar, e eram armadilhas mortais, que eu me esquivava literalmente. Muito real, era muito real, como acontece na vida real, muito diferente de um sonho, sabe? E eu me esquivava daquelas armadilhas, eu não pisava naquelas armadilhas, em todas as rotas, em todos os pontos, eu sabia os pontos exatos daquelas rotas onde eu passava, eu sabia exatamente o ponto em que eu tinha colocado cada armadilha daquelas. Então, eu passava por aquela trilha correndo e eu já sabia. Eu sabia cada local que eu ia passar ali naquela trilha. E eu corria, e eu já sabia exatamente cada local, cada ponto que eu tinha colocado. E as armadilhas não eram iguais, cada uma diferente da outra. Eram armadilhas diferentes. Eu sabia o ponto que estava aquela X, aquela outra Y, aquela outra B, aquela outra C. Tinha armadilhas de cordas bem firmes, que ficava na lateral, que eu me esquivava sem encostar. Eu conseguia esquivar correndo, mas eu estava correndo numa velocidade muito, muito grande, muito tremendo aquilo. Eu corria muito mesmo e eu não me cansava. Eu não me cansava, eu corria, esquivava e não me cansava. E na minha mente também eu já sabia que aquela trilha, com aquelas armadilhas, eu tinha preparado aquela trilha de armadilhas para os meus inimigos. Então, parecia que eu estava voando, mas eu estava correndo. Eu sentia que eu estava correndo, não flutuando, não voando, mas eu estava correndo numa velocidade tremenda e eu não me cansava. E eu conseguia me esquivar de todas aquelas armadilhas. Cada ponto que eu ia passar, eu sabia onde estava exatamente cada armadilha, seja no chão, seja por cima, porque tinha várias, cada uma de um tipo, cada uma por uma finalidade, e cada uma delas eram mortais, todas elas eram mortais. Eu sentia isso na minha mente, eu já sabia disso. E aquela armadilha de cordas também, tinha que ter muita força para fazer aquilo ali, e eu era um homem muito robusto, muito forte, né? E eu esquivava, simplesmente voava por cima daquelas cordas, passava por cima daquelas armadilhas no chão de terra, né? Aquilo ali era uma trilha, era uma mata fechada, por sinal, e eu fiz aquela trilha ali e eu conhecia aquela trilha muito bem. E eu ficava assim, eu ficava impressionada comigo mesmo, porque eu não vou falar mesma que eu era um homem, e eu me sentia como um homem ali. É uma coisa difícil de explicar, que até agora eu tô meio assim, tentando digerir isso tudo. Tô contando, mas ainda tô tentando raciocinar mais, tô tentando
É por isso que eu peço para vocês deixar seus comentários aí, porque eu gosto de ler todos os comentários, porque tem pessoas que passam também por essas experiências, e deixa seus comentários aí para mim. Então, voltando na trilha, depois dessa trilha, eu já sabia na minha mente que depois daquela trilha tinha um local. Esse local era tipo uma chácara muito grande, e tinha 2 casas enormes, mas não era igual aquelas casinhas que eu falei daquele vilarejo simples. Não, eram casas enormes, construídas com materiais antigos, mas eram casas de primeira linha, coisa chique. Eram 2 casarões enormes. Na minha mente eu já sabia deste lugar, desta chácara, deste local e dessas 2 casas enormes. Eu sabia que lá na frente tinha esse local e tinha essas 2 casas enormes neste local. Eram casas muito bem feitas, muito bem construídas, de um material remoto, um material antigo, que não é da nossa época aqui agora, né, de 2024, mas eu não sei que época era aquela, não sei falar. Seria muito bom se eu soubesse. Eu estava tentando até quebrar minha cabeça aqui, pesquisando casas antigas para me ver se eu achava alguma parecida, mas até agora nada, mas eu ainda vou continuar. Mas, então eu já sabia que mais adiante, depois daquela trilha, tinha aquela chácara e tinha aqueles 2 casarões enormes, muito bem estruturados, e eu também sabia na minha mente que lá naquele casarão tinha roupa, muitas roupas boas para eu trocar e para eu usar, né? E eu sabia também que tinha muito dinheiro naqueles casarões, naqueles 2 casarões. E aquele local era meu, era propriedade minha. Aquele local, aquela chácara, vamos se dizer assim, uma chácara, é o que eu consigo falar, né? Porque é difícil para falar. Vamos se dizer assim que era uma chácara e tinha 2 casarões muito bem feitos, e lá nesses 2 casarões eu tinha funcionários ali trabalhando para mim, tipo caseiro. Tinha homens e mulheres ali naqueles 2 casarões que cuidava daquele lugar ali para mim, daquele local, e cuidava daqueles 2 casarões para mim. Cuidava na limpeza, em tudo, cuidava de tudo para mim ali. E eu sabia também que eu tinha guardado muito dinheiro ali, mas muito dinheiro mesmo. E quando eu cheguei nesses 2 casarões, nesse local, os meus funcionários já me receberam ali, que eram os caseiros, né, aquelas pessoas que trabalhavam ali, me receberam. E já sabia que aquele homem estava atrás de mim, estava me perseguindo para matar. Eles já sabiam também. E eles já prepararam roupas para mim. Eu já peguei roupas, peguei a mala, enchi a mala de roupas, roupas finas da época. Não sei explicar que tipo de tecido era aqueles, mas era um tecido mais antigo, de outras datas, outras épocas, época antiga, né? E muita roupa nova lá, assim, boa, nova e bonita por sinal. E eu enchi a mala de roupas e troquei de roupa. E aqueles funcionários lá me ajudando. E eles falavam assim para mim, se apressa, porque está chegando. E eu sentia também na minha mente que ele estava chegando. Aí eu peguei
algumas peças de roupa, coloquei na mala e peguei mais uma sacola de dinheiro. Eu peguei muito dinheiro, mas era muito dinheiro mesmo. Era uma quantia muito alta de dinheiro que eu peguei naquela sacola. E corri. Saí de lá, deixei eles lá, trabalhando, né, para mim, e fui embora, corri. Corri e já sabia também, e eu estava correndo e na minha mente eu já sabia que aquele homem ia me alcançar. E ele estava armado, e ele queria me matar. E eu sabia que ele queria me matar. E eu sabia que ele já estava se aproximando de mim. Só que novamente eu consegui escapar dele, ele não conseguiu me alcançar. E eu cheguei em um local que já estava tudo preparado para mim sair do país. E eu saí do país. Eu consegui me ver livre daquele homem, eu saí do país. E no momento que eu saí do país, que na minha mente eu já sabia que eu tinha conseguido sair do país, com aquela mala de roupas novas e com aquele monte de dinheiro, mas é muita quantia de dinheiro. Era muito dinheiro. Muito dinheiro mesmo. E eu consegui sair do país. E no momento que eu consegui sair desse país, eu voltei para o meu corpo. Eu não senti voltando para o meu corpo, mas eu vi que eu voltei. No momento que eu voltei para o meu corpo. E essa foi essa experiência que eu tive. É esse o meu relato, né? Peço para vocês que verem, né? Que assistirem esse vídeo, assistir essa experiência que eu tô postando aí, para vocês comentar. Deixe seus comentários para mim. Você também que tem esse tipo de experiência, deixa seu comentário aí também. Eu estou tentando entender, estou tentando assimilar tudo que eu passei, né, nessa experiência, tudo que eu passei, né? Mas foi bem diferente das outras que eu tive, porque as outras experiências que eu tive, eu nunca apareci em corpo masculino, igual nessa que eu tive. Então, assim, foi muito diferente para mim, começando o ano, né? Tendo essa experiência diferente dessa forma. Mas eu creio que Deus, né, tá me passando alguma mensagem através dessa experiência, porque a gente não passa por experiência nenhuma à toa, né? E eu creio que Deus quer me falar algo a respeito, né? Deus querendo, de alguma forma, me passar algo. E é muito linda a forma que Deus trabalha na vida da gente. E aqui fica tudo anotado, eu anoto tudo. Eu acordei, eu voltei dessa visão, voltei para o meu corpo, porque não foi um sonho, né? Eu estava fora do meu corpo, eu voltei para o meu corpo, já era 5 horas da manhã. Na hora que eu voltei, e já voltei sentando e anotando tudo. Tudo que eu passei nessa experiência. Espero que você que esteja assistindo, ou você que assistir esse vídeo, né? Medite, né? Analisa, né? Porque eu acho que serve de experiência para vários, não só para a gente que passa por essas experiências, mas para aqueles também que ouvem essas experiências. É uma experiência que você passa quando você ouve esse tipo de experiência também. Então, deixe seu comentário, né? E você também que se passou por alguma experiência parecida com a minha, comenta aí também. Eu também tenho muito interesse de ouvir, de ouvir esses tipos de relato, porque são coisas que acontecem comigo não da mesma forma, de formas diferentes, mas que
parece que resulta tudo em uma mesma coisa. Então, é uma coisa a se estudar, né? Eu sei que a medicina já está estudando isso. Eu creio que um dia vamos chegar num denominador comum, né? Eu creio que um dia vamos chegar em um único denominador. Espero que seja para melhor, né? Porque essas experiências que a gente passa, né? Essa experiência que eu passei é experiência fora do corpo. EFC, arrebatamento de espírito, sei lá. A experiência que Deus me deu e que Ele dá para várias pessoas, né? Não só para mim. Já ouvi relatos de muitas pessoas. Então, é uma coisa que não acontece comigo na hora que eu quero, né? Essas experiências não acontecem na hora que eu quero, nem no momento que eu quero, né? Elas simplesmente acontecem, né? E eu escrevo e depois relato através de vídeos, né? E que seja feita a vontade de Deus, o que Ele estiver querendo mostrar ou falar, não só para mim, mas para toda a humanidade, que seja feita a vontade de Deus. A única coisa que eu quero é conseguir cumprir a minha missão aqui. A única coisa que eu quero é concluir o que Deus colocou na minha mão para eu fazer aqui. E peço a Deus que me dê forças para eu conseguir concluir. Não quero sair daqui sem concluir esta missão, né? Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.